Bíblia sagrada. Sagrado não tem nada. Só que isso já é uma forma de você manipular as pessoas. Algumas pessoas acreditam piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. A maior manipulação está na questão financeira. As pessoas, alguns líderes, fazem uso de versículos isolados, não tem nada a ver, às vezes, com questões monetárias e faz uma aplicação no sentido monetário. Ministram ofertas sabendo o que estão fazendo, tirando dinheiro das pessoas e tudo mais. Elas genuinamente acreditam nisso? 98% sabe que a Bíblia não é a palavra de Deus. Deus, nas páginas, nas folhas da Bíblia, ele é top. Fora disso, esquece, viu? Fábio Sabino. Ele é escritor, professor, especialista em exegese hebraico e grego. Hoje ele vai nos revelar a verdadeira máfia das igrejas, as maiores contradições da Bíblia e como Deus é uma criação da mente humana. É na prática que enxergamos que o Deus da Bíblia é um Deus inventado pela mente humana. Ninguém é cristão. Eu tentei ser, ninguém é. Carrego nos meus corpos as marcas de Cristo. Mentira. Eu pego vários textos para provar que Paulo não foi cristão. Paulo mentiu muito. Paulo não passava de um charlatão. Paulo acreditava nisso. Paulo ensinou isso. Todo mundo morreu. Paulo morreu, não teve arrebatamento nenhum. E hoje, em cima do púlpito, usa-se as mesmas passagens para pregar as mesmas mentiras que Paulo pregou. O problema não está no conteúdo, mas o problema está... Rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Valeu, Fábio, novamente aí, cara. Nós, Cauê, por ter vindo, velho. Eu que agradeço. E hoje estou me aquecendo com o whiskyzinho aqui. Obrigado, viu? Novamente aí, acho que é a terceira vez? Quarta vez? Quarta vez aí. Pra tirar uma dúvida aqui, o meu vídeo continua viralizando lá? Até hoje acho que pega view, cara, o seu primeiro lá. Eu vi lá, estão em alta, acho que era o meu, mais de 1 milhão de visualizações quase. Lá no Cortes, não é uma coisa assim? De Cortes, e tem o do podcast na íntegra, foi o que mais pegou view também. Eu espero que continue assim, viu? Espero que o de hoje também possa viralizar. E eu dependo de vocês, viu? Curta, compartilhe e se inscreva. Boa. Lá no Cauê Podcast e lá no Cortes também, viu? E aí, Fábio, inclusive puxando esse gancho, no seu primeiro episódio que você veio aqui, que foi esse daí que viralizou e tal, você disse ali um pouco sobre como a Bíblia é meio que uma espécie de manipulação, assim. Ela é utilizada para manipular as pessoas. Por que exatamente você disse isso? Na verdade, pessoas que fazem um mau uso dela justamente para manipular. Por quê? Algumas pessoas acreditam piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus inspirou os seres humanos a escrever aquilo quase que ditado, vamos dizer assim. Então, as pessoas leigas e as pessoas incautas que acreditam piamente que a Bíblia surte um efeito na vida emocional, na vida física, na vida espiritual, em todos os sentidos, essas pessoas, então os líderes, sabem como fazer uso de alguns versículos isolados, dizer aquilo que o texto não está dizendo para manipular aquilo os quais eles querem fazer com a pessoa. Geralmente a maior manipulação está na questão financeira. As pessoas, alguns líderes, fazem uso de versículos isolados, que não tem nada a ver, às vezes, com questões monetárias, e faz uma aplicação no sentido monetário. E aí aquela pessoa está acreditando piamente, acredita que aquela pessoa é um homem de Deus, é um judeu de Deus, é um pastor, é um apóstolo, quem quer que seja, está fazendo uso da palavra de Deus, então a pessoa ela acaba cedendo aquilo. Se eu não posso generalizar dizendo que a Bíblia foi feita para manipular. Os textos, alguns sim, nem todos. Existem textos folclóricos, que é para questões pedagógicas, textos mitológicos, textos históricos. Então, depende muito do texto. Então, às vezes o problema não está no conteúdo, mas o problema está quem faz uso desse tipo de conteúdo. Eu mesmo poderia pegar várias passagens, como eu fiz daquela vez, que foi no sacrifício de Isaac, lá de Abraão, né?
que é o sacrifício de Isaac. Pô, faz de novo aí, cara. E manipular. Ministra oferta aí pra gente. Pro pessoal que tá caindo de paraquedas aqui entender, né? Como que esse pessoal utiliza a Bíblia. Uhum. É. Posso pegar exemplo? Esse texto que eu tô falando aqui é o texto quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. Eu, dentro de um púlpito, em cima de um púlpito, falo, irmãos, olha isso que Deus pediu. Deus chegou para Abraão e pediu a maior e a melhor coisa que Abraão tinha. Quem era? O seu filho. Agora você tira o filho e coloca o dinheiro. Irmão, você vê aqui hoje, você tá com a melhor nota, a maior nota no seu bolso. Você tá com a sua conta bancária recheada. Você tem conta em 3 bancos, mas tem uma conta em um banco que está recheada. É igual a Isaac. Irmão, vai doer, vai. É o sacrifício. E todo sacrifício Deus sempre vai redobrar, Deus sempre vai prosperar em cima daquilo que você vai sacrificar no altar para Ele. Você usa a passagem, manipula a passagem, joga para o lado do material, o que acontece? O que aconteceu com Isaac? Deus foi e proveu algo no lugar de Isaac. Aí no final da mensagem, o que eu faço? Deus vai prover, irmão. Se você vai dar 1 milhão hoje aqui de oferta, Deus vai prover 3, 4, 5. Às vezes Deus não vai prover 3 milhões na sua conta. Pelo contrário, Deus vai prover aquela situação qual você está diante da justiça. Você está com 100 processos aí trabalhistas. E Deus vai dar o resultado que você gastar em 2 milhões em processo trabalhista, Deus vai te dar a causa ganha. O que você faz? Eu joguei algo, o qual isso pode acontecer em qualquer igreja, com 50, 100, 200, imagine igrejas com 1.000 membros. Acima disso. Imagine eu ministrando isso numa mídia, onde a mídia está, de algumas igrejas, né, está pegando o Brasil todo fazendo uma ministração como essa. E o telefone lá na parte do marketing, né? Não, estou fazendo uma doação agora de 5 milhões. Tem gente? Tem. Por quê? Porque eu estou usando o quê? A Bíblia. E algumas pessoas têm ela como? A palavra de Deus. Uhum. Eu estou fazendo uso de um texto que é verdadeiro, em um sentido, não é verdade, lógico, sacrifício de Isaac, mas colocando como verdade, porque as pessoas vão acreditar dessa forma, eu manipulo a informação e aplico pro lado da benfeitoria na questão do valor monetário. E as pessoas vão acabar cedendo. Então, eu manipulo a informação em cima daquilo que eu quero. Não existe um líder na face da Terra, não existe um líder na face da Terra que não manipule as informações que estão na Bíblia. Ele manipula sempre para um bem proveito próprio seu. Pode ser, no lado material, pode ser no próprio ministério. Eu sei que eu estou tendo algumas corjas de obreiros que querem me derrubar. Como que eu faço para me desvencilhar disso? Como que eu faço para não ser derrubado por um grupo restrito e fechado? Eu preciso do público. Eu preciso do povo. Uhum. Como que eu faço para convencer o povo? Pego uma passagem, manipulo a passagem dizendo, irmãos, cuidado com a traição. Olha lá o que Judas fez com Jesus. Infelizmente, irmãos, tem obreiros que não são homens de Deus. Aí eu começo a usar a Bíblia para atacar quem está atrás de mim em cima do púlpito. Isso é o que mais acontece às vezes. Então, você pode pegar qualquer texto e manipular para onde você quiser. Eu posso pregar, um exemplo, a minha esposa sentada no banco, eu briguei com ela. Espera aí que hoje eu vou dar uma costa na minha mulher. Vou usar o quê? A Bíblia. Tá escrito, ó, sabe? Salomão escreveu a respeito das mulheres sábias. Mas, infelizmente, irmão, tem mulheres que não são sábias. Olha o que Paulo alertou. Olha o que Jesus falou. Aí eu pego a própria Bíblia, manipulo para o quê? Para tentar orientar a minha mulher, para ensinar para ela que eu sou homem de Deus, que ela deve me respeitar lá. Tá escrito, Paulo escreveu, mulheres, sejam obedientes aos vossos maridos. Sabe, irmão, quando o ministério é prejudicado? Quando a mulher não se coloca no padrão qual a Bíblia está exigindo, a palavra de Deus. Eu vou tirar o nome Paulo, vou tirar o nome Evangelhos, vou tirar o nome Jesus, vou tirar o Antigo e Novo Testamento, as nomenclaturas, vou colocar palavra de Deus. É uma forma que eu já estou manipulando. Uhum. Porque quando Paulo descreve, ensina, diz alguma coisa, é a palavra de Deus? Não. É a vontade, é a palavra dele. Só que eu não vou usar Paulo. Eu tiro a palavra Paulo e coloco a palavra de Deus. A forma mais fácil de você manipular é justamente você já manipular. Você chama a Bíblia do quê? Irmão, a palavra sagrada de Deus. Não, está escrito Bíblia. Só que fizeram com a Bíblia? Algumas está escrito embaixo. Bíblia sagrada. Sagrado não tem nada. Só que isso já é uma forma de você manipular as pessoas. Quando você apresenta o sagrado. O que é o sagrado? É aquilo que eu não posso discutir, é aquilo que eu não posso criticar, é aquilo que eu não posso julgar, não posso desmerecer, porque é sagrado. De certa forma, você já está puxando para um peso É intocável. maior ainda. É intocável.
Então, quando você usa qualquer parte da Bíblia e coloca a palavra de Deus, você manipula a mente de quem você quiser. Volto. A mente dos incautos, dos leigos, não dos instruídos. Os instruídos não. Os instruídos quer pegar a malícia, a artimanha, a altivez, o conhecimento, a sabedoria, às vezes, para fazer a mesma coisa que muitos fazem por aí. E você que viveu assim nesse mundo, né, Fábio, de pregação e tudo mais, nesse business que é a igreja, etc e tal. A maioria dos pastores que estão ali, enfim, ministram ofertas sabendo o que estão fazendo, tirando dinheiro das pessoas e tudo mais. Elas genuinamente acreditam nisso? Na palavra de Deus? Não. Não. Vamos lá? Não vou generalizar. 98% sabe. 98% sabe. Sabe o quê? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. 98%? 98% sabe que a Bíblia não é a palavra de Deus. Entende? Eles sabem muito bem. É fácil você descobrir. Quem sabe que a Bíblia não é a palavra de Deus? Aqueles que fazem uso para manipular. Aqueles que não manipulam informação, que pregam o que realmente está ali para pregar, esses são aqueles que são verdadeiros. É aqueles que têm honestidade, aqueles que têm sinceridade. É aqueles que levam a tal da vida espiritual. Uhum. É aqueles que não procuram discutir os textos. Pelo contrário, é aquele que sobe o monte, ele jejua todo dia, ele vai para o monte, ele consagra a sua vida. Tem o lar é harmonioso. Você não vai ver intriga dentro de um lar desse. Esse é o camarada sincero. Por esse cara eu tenho respeito, cara. É esse, aquele que tem temor a Deus. Uhum. Mesmo ele não conhecendo, ele tem aquela simpatia, tem aquele temor, sabe? Procura fazer o bem para todos. Esse é o cara puro. Esse é o que não manipula. É esse que não tá pensando em benfeitoria, é esse que não tá pensando em dinheiro. Pelo contrário, se puder tirar a roupa do corpo, ele tira. Ele não vai tirar o que você tem no bolso, ele vai tirar o que ele tem no bolso para lhe oferecer. Sem querer nada em troca. Esse é o sincero. Esse é aquele que diz ter temor. Por isso que eu digo que é apenas 2% da multidão que nós temos hoje. Entende? Então, na grande proporcionalidade, 98% sabe. Sabe que inferno não existe. Sabe disso tudo. Só que o que acontece? Ele cresceu em um mercado, vamos dizer assim. Muitos cresceram na igreja com temor a Deus, de famílias antigas. Hoje, os novos líderes que existem hoje nasceram com temor conforme era dos pais e dos avós. Mas como surgiu o mercado, a parte financeira, daqueles que metiam pau, antigamente era assim. Não existia igreja na mídia. Esquece isso. Antigamente a igreja era contra a televisão, que dizia que era imagem da besta. Era contra um monte de coisa. Quando houve espaço para uma, começou com as neopentecostais, que aí o ramo pentecostal viu que estava perdendo o mercado, não. Vamos usar de estratégia também. Meteram pau na igreja. Não vou dar nome aqui não, só para não prejudicar. Mas grandes igrejas que estão na mídia hoje, o ramo pentecostal era totalmente contra. Aí quando o ramo pentecostal viu que o ramo neopentecostal, tá aderindo no mercado, tava cativando jovens, tava conquistando, tava construindo megas igrejas, templos próprios, embelezados, enriquecidos. Aí o ramo pentecostal falou, estamos perdendo o mercado. Nesse exato momento, o temor a Deus foi-se embora. Eles foram os pioneiros, então, nesse sentido. O neopentecostal foi. O neopentecostal. Eu só não vou dizer o nome aqui, mas tem muitas. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Foram quando surgiu o título apóstolo. Até então não existia pessoas com título de apóstolo. Era título de pastor. O máximo era bispo, o máximo. Ou presbiteriana, reverendo. Agora, título de apóstolo, meteram o pau. Quando surgiu... É um absurdo, na verdade, né? Não, é. Porra. Mas por que disso? Você tem que criar e se apegar... Uma autoridade ali, né? Aquilo o qual ninguém nunca criou e nunca se apegou. Tá? Você dizer o que todo mundo diz, não tinha efeito nenhum. Agora, modifica alguma coisa pra você ver. É igual uma empresa, né? Você tem que ter um diferencial. Você tem os concorrentes, certo? Exato. Você tem o mesmo produto que todo mundo tem, a Bíblia. A Bíblia é o produto único de todo mundo. Aqui no podcast, por exemplo, se eu fizesse igual todo mundo tava fazendo, não ia dar certo. Sim. Tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. Então você tem um produto único. Agora, que forma que eu tô apresentando esse produto? A diferença tá aí. A forma que eu apresento. O produto é único para todo mundo. Para todos os ministérios, o produto é único. É a Bíblia. Produto único. Como que eu ofereço esse produto? Como que eu apresento esse produto? De que forma?
Ah, vou falar o que todo mundo diz? Não. Então vou ter que mudar. Ah, tá o título apóstolo. Não, eu vou fazer uso desse título. Ah, quem te deu? Não, inspiração. Eu recebi. Deus, as religiões foram montadas assim. Deus me visitou em sonho e disse: meu servo, hoje você usará o título de apóstolo para ministrar a minha palavra. Eu chego em cima de um púlpito e uso esse título. Meteram o pau. O que acontece? Hoje tem um monte aí de denominações com título de apóstolo, de bispa, né? Começou assim. E aí aconteceu? As outras igrejas foram fazendo cópias. Vamos pegar o que é bom para nós aqui. Igual foi a questão da ministração. Não existia ministração de oferta. Isso não existia em cima do púlpito. Era a pregação normal, não. Você está falando em que época isso, Fábio? Não existia isso quando? A ministração de oferta? A ministração de oferta surgiu no ramo neopentecostal. Isso o quê? No século passado ainda? Não, isso aí... uns 50 e pouco, uns 50 anos atrás, vou colocar, vai. Se não for menos. Vou colocar 50, vou chutar 50, tá bom? 50 anos atrás. Porque o ramo pentecostal, o que era? Irmão, agora é o momento da oferta. Então o que vinha? Vinha, olha só, como que era a liturgia do ramo pentecostal. Simples. Existia ministração de oferta. Você começava com oração, de joelho, levantava da oração, fazia uma oração de abertura, aí vinham os hinos, os corinhos da harpa cristã, depois vinham os grupos de louvores das irmãs, dos varões, das crianças. Aí antes da ministração da palavra, aí sim, tirava o irmão, agora vamos passar a oferta, o irmão tem um louvor para cantar? Canta o hino aí, irmão. Aí passava a salva. Era assim, não se ministrava oferta. Ah, tirou a oferta, fazia uma oração para receber o pregador, vinha o pregador, pregava. Ah, irmão, apelo, alguém quer citar Jesus? Não. Bênção apostólica, acabou o culto e tchau. Interessante. A gente pode dizer que é meio que uma sofisticação de mercado, né? É isso que eu tô dizendo. O produto é único, não é? É. Agora depende de como você vai lidar com o seu produto. Sim. Por exemplo, se você pegar os restaurantes... Bom, no mercado, né, no meio business, você tem a sofisticação de mercado. Então, sei lá, dando um exemplo, em 50 anos atrás, os restaurantes, eles não tinham, sei lá, a opção de rodízio, assim, sei lá, dando um exemplo. E hoje você vê vários restaurantes de rodízio e tudo mais. Então, quer dizer, existe a sofisticação de mercado para que diferenciais surjam e você ganhe da própria concorrência, né? Sim. Da mesma forma, entrou na igreja ali. Uhum. Ministrar a oferta virou meio que obrigatória para você conseguir botar dinheiro no bolso, assim. Então, começou com a ministração da oferta, ok? Ok. O que aconteceu? Aí tiraram o ministrar da oferta, hoje não. Hoje a pregação é só ministrando a oferta. Hoje muitas pregações hoje em cima do púlpito é atraindo você para dar dinheiro. Como o exemplo do sacrifício do filho de Abraão, de Isaac. Tem gente que vai parar já um sermão só para tirar dinheiro. É decorado? Decorado. É decorado. Ou seja, eu pego as passagens mais atraentes onde eu vejo, não, aqui dá para mim entrar nessa questão da oferta. Então você coloca o quê? Você coloca a questão da obrigatoriedade. Você quer ser próspero? Então, meu irmão, se você não entrar nesse campo aqui, ó, pela fé, pela crença, e se você não abrir mão, você não vai ser próspero. Aí você entra no quê? Na parte emocional. Seu marido tá doente, seu marido tá hospitalizado, sabe por quê? Porque veio a oferta, veio a ministração, veio o compromisso, veio o sacrifício, e você fez o quê? Você não abriu mão. Você não creu. Você não acreditou. Você não teve fé. Por isso que sempre hoje... é culpa da pessoa. Você vai sempre colocar. Porque isso é uma forma de você o quê? Ludibriar a mente da pessoa. E a pessoa acredita. Então tudo aqui que é negativo, o que você vai colocar? Tudo que é negativo, você vai dizer que está negativo. Por quê? Porque você foi negativo em querer doar dinheiro para a igreja. Entende? Ainda fala, você está roubando a Deus, irmão. Você quer o quê? Seu marido está hospitalizado? É pouco. Nossa, velho. É o quê? Nesse nível? Tem igreja? Tem um pastor aí, não vou falar o nome. Tem um pastor que falou, quem não dá oferta, não dá dízimo, pode sair fora do culto. Pode ir embora da minha igreja. Tem. É absurdo. Tem. Ixi, é o que mais tem. Hoje o que mais tem são os absurdos. Só que para os encalços está tudo certo. Está tudo certo. Antigamente, um pastor, casar fora do adultério era excluído da igreja. Hoje não, esquece. Hoje, fala das igrejas, das roupas sensuais de algumas irmãs, né? Virou moda agora. Virou moda. Você sensualizar em cima do púlpito virou moda agora. As irmãs virou.
Eu falei, não foi no seu podcast, foi em outro podcast. Eu falei, qualquer dia ainda vai ter um polidense dentro da igreja. Você falou aqui. Foi aqui então, vai ter um dia ainda vai acontecer. Não, isso aí. Nada é aí, impossível. não é impossível. É sofisticação de mercado, né? Pode ser que algum dia chegue esse absurdo. Hoje você tem a igreja LGBT+, não sei o quê. Hoje você tem bispas, pastoras, apóstolas. Uma eu conheço muito bem, que é lá de Camboriú, pastora de uma igreja. Que pra hoje. igreja um tempo atrás era um absurdo, né? Um absurdo? Pelo amor de Deus. Ninguém compactuava com isso. Hoje, compactua. Muda. Então... Vamos lá. Por exemplo, nesse caso dos LGBT, existia uma demanda reprimida de pessoas, isso eu falo porque eu já entrevistei pessoas que, enfim, ajudam esses... Ainda existe muito preconceito, né? Hoje em dia e tudo mais. E essas pessoas sofrem muito em relação a, por exemplo, é homossexual e os pais, eles são muito tradicionalistas e tudo mais, não aceitam e tal. Conforme isso acontece, surge uma nova demanda de mercado também, que é a igreja para essas pessoas específicas. E o produto é o quê? É o mesmo. É o mesmo. Porém, esse cara que cria a igreja para esse grupo de pessoas, ele cria pensando no business? Ou ele cria porque eu vou criar uma igreja para essas pessoas, eu quero ajudá-las? A princípio é isso. Alguns. A princípio é por um interesse genuíno em ajudar as pessoas. Todas as religiões ou todas as denominações, porque existem várias. Pode ver, cada um pertenceu em cima de uma. Fulano montou a Assembleia porque veio da Deus de Amor. O fulano montou a Deus de Amor porque veio da Batista. Estou dando um exemplo aqui. Ou, eu montei uma igreja neopentecostal porque eu vim de uma outra neopentecostal. Mas por que eu montei uma? Porque eu não tive espaço lá. Eu tive uma visão diferenciada. Tinha coisa que eu não concordava lá com o meu líder. Então, para não escandalizar o meu líder, eu montei minha própria denominação. Sempre foi assim. Aí fala, se rebeliou. Cadê sua carta de recomendação? Então, as igrejas, as denominações, elas são montadas em cima do quê? Em cima da sua ótica e da sua visão. Daquilo qual você quer implantar, e às vezes você tem um projeto bom, mas sabe uma coisa? Não, eu não vou implantar aqui não. Eu vou ser líder, vou montar uma denominação e esse meu projeto eu monto na minha, que vai ser diferente das demais. Isso é algo padrão e acontece. Nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos têm uma capacidade muito grande de inovar, de criar, de desenvolver. Então, o que acontece? Aí surtiu essa questão dessa busca, desse apego. Do quê? De uma classe recriminada, cheia de preconceito. Então surge alguém, lógico, vou enfrentar, vou bater no peito, mas vou conseguir, vou alcançar. Alcançou, exemplo. Falar um pouquinho rapidamente do GLBT. A Bola de Neve. Pastor Rina, né? O falecido Pastor Rina. Vou falar aqui que já falecido, a Bola de Neve foi o quê? Foi atrás dos jovens, do skatista, do surf, que era a questão do preconceito. Quem pega a prancha de surf é tudo maconheiro, skatista é tudo maconheiro. Então, preconceito. Então, não, deixa eu abraçar de uma outra forma, vem cá. Você tem que mudar sua veste, não precisa mudar sua veste, nem o seu cabelo, nem a sua maquiagem, não, pode vir desse jeito mesmo. Ele foi e cativou uma área, e agregou e cresceu. Depois meteram o pau e viram a forma, a situação que estava. Só que aí aí vem a igreja que é LGBT. Daqui a pouco você vai ter outro estilo de... Daqui um dia... Não vou profetizar isso aqui, não. Daqui um dia você vai ter a denominação só de ex-traficante, ex-bandido. Daqui um dia vai ter. Por quê? Porque, querendo ou não, ainda existem algumas denominações. Exemplo, uma suposição. Supor que eu sou um ex-presidiário. Uma suposição. Nunca fui preso. Sou ex-presidiário. Aí eu quero ser obreiro numa igreja. Aí o pastor chega então, irmão, me desculpa, mas não dá, irmão. Você quer ser o quê? Quero ser um obreiro, um exemplo. Quero ser obreiro na igreja, né? Quero ser um líder, quero ser um pastor. Então, irmão, tem que tomar cuidado aí, porque a nossa igreja, né, você tem aí, né, o seu DVC. Então a gente não consagra irmãos que um dia foram ex-presidiário. Só que aí eu tenho um projeto, eu tenho uns sonhos, eu quero ser um pastor, tá entendendo? O que eu faço? Eu monto o meu próprio ministério, o que eu vou fazer? Eu vou acudir àqueles que foram igual eu fui no passado, um exemplo. E o cara vai ter o discurso, né? Eu era um ex-presidiário, mas Deus me abraçou, etc. Eles gostam do testemunho. Fulano levou 30 tiros, né? Perdeu os olhos, não sei o quê, ressuscitou. E aí já cita uma parte da Bíblia, puxa um público. Vai puxar um público, tá vendo, irmão? Então era um filho pródigo, era aquele lá, que desejou a morte do pai, não sei o quê. Então são seres humanos e vidas diferenciadas que daqui a pouco vai ter igreja para atender qualquer público.
Já estamos tendo. Para atender qualquer público. Antigamente, não. Era fechado. Ah, você vai usar calça jeans? Na minha igreja você não serve. Vai procurar uma igreja qual você possa usar calça. Foi assim que surgiu. As outras denominações, por quê? Porque eu queria usufruir de algo, não poderia, que era pecado. Alguém um dia bateu no peito, não, tá errado. Vou montar a igreja que as mulheres vão poder usar calça jeans. Tá bom. Coloquei. Vira meio que uma máfia também das igrejas. Agora vou montar a igreja que a mulher pode cortar o cabelo. Tá bom. Agora vou montar uma igreja que possa colocar um atabaque dentro da igreja. Sim, tem. Bateria. As igrejas rígidas, vamos dizer assim, perderam o campo. Por quê? Porque a evolução da tecnologia, da informação, do conhecimento, de tudo. De tudo. As pessoas acesso à Bíblia, os estudos teológicos, antigamente teologia, era raro. Era raro. A gente dependia de falar, depende da joelhologia. É o joelho no monte, oração, Deus revela tudo. Aí quando sai fora a ignorância, entra a sapiência, entra a sabedoria, entra a inteligência, o que eu faço? Monto meu ministério. E deixa lá perdendo enquanto eu vou agariando. E para mim é muito mais fácil? É. O mercado cresceu, no sentido financeiro. Tivemos muitos brasileiros grandes empresários. Tem incentivo, né? Não tem tributação. O que eu preciso? Preciso pegar aquele empresário. O que eu faço agora? Que é uma coisa que não existia. Vou fazer culto nas empresas. Quantos empresários tem aqui, irmão? Ó, vai procurar o diácono aí, ó, o evangelista, o presbítero. Dá o seu nome lá, endereço e telefone, por favor. Porque eu, pastor da igreja, amanhã eu vou estar na sua empresa, vou abençoar a sua empresa, vou abençoar o seu trabalho para Deus te prosperar mais. Isso não existia antigamente. Esquece isso. E vale a pena pro cara, porque esse empresário ele tem muita grana e o dízimo dele vai ser brutal, né? Olha como foi. Fazer culto na empresa. O que aconteceu depois? Montaram o culto dos empresários. Um dia específico é o culto dos empresários. É mais o quê? Então o produto ele é único. Hoje existe esse dia dos empresários? Existe. Existe culto só para os empresários. Tem um dia específico só para os empresários. Eu já preguei numa igreja, num dia específico era só para os empresários. E como que foi essa experiência? Foi a igreja que depois o líder pediu para que eu ministrasse a oferta. Uhum. Eu falei, pastor, só tem uma coisa que eu não faço, o quê? Não ministro oferta. Eu só prego. Só pode pedir para outra pessoa ministrar a oferta. Isso é a única coisa que eu não faço. Não porque você tem que ministrar, porque metade da oferta é tua. Aí eu falei assim... Caramba, metade é sua? Metade. Meu Deus. Se eu ministrasse a oferta, metade da oferta era minha. Eu falei, pastor, muito obrigado. Mas eu não preciso. Desse jeito. Não vou dizer o nome da igreja. Se você ministrasse lá, você acha que essa metade sua, você ia tirar quanto, assim? Sei lá, dando um chute assim, né? Difícil de dizer, hein? Porque se eu fosse ministrar conforme muitos ministram hoje, irmãos, eu preciso aqui de 10, 20, 30 pessoas com R$1.000, 50 pessoas com 500, 100 pessoas com 200, entende? Se eu pego 30 pessoas com R$1.000, é 30 pau. E por aí se vai. Um dia. Em um culto de 2 horas, 1h30, vai. Então eu pegasse lá uns R$50.000, vai. Entendeu? Nossa, em 2 horas, bicho. É. Enquanto tem gente em 2 horas morrendo de fome, sem ter o que comer. Esse é o problema. E às vezes pessoas dentro da própria denominação, viu? Pessoas dentro da própria denominação, viu? Tem pessoas que foram lá num culto como hoje é quarta-feira, tem culto em várias igrejas, 1h10 já tem culto em muitas por aí. Pessoas que vão ali para tentar ouvir que algo que dizem ser a palavra de Deus para confortar a ansiedade, o coração, a vontade maligna de tirar a própria vida, de fazer besteira na vida. Uhum. Muitas pessoas, porque acaba sendo um recurso à igreja. De trair a mulher, sei lá. Várias situações. Aí eu tô ali ministrando ali, ganhando 50 pau, sendo que R$500 solucionava o problema do camarada. Um camarada que pegou emprestado com dinheiro com a agiota e se não pagar hoje, vai morrer. Enquanto que eu tô... Não vai resolver o problema do cara, né? Mas vai amenizar, não é isso? Mas não precisa da oferta sendo ministrada para amenizar, né? Poderia ser só culto. Não, é isso que eu tô dizendo. Não poderia eu, ministrando a oferta. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ministrar a oferta, ok? Eu chego pro pastor, vou ministrar a oferta aqui hoje, mas com um único intuito. Eu quero todas as pessoas que estão com conta de água, luz, gás, Ajudar as aluguel, atrasado. Vamos ajudar essas pessoas. Uhum. Você já viu isso? Esse é o problema.
Isso é uma coisa que não existe. No meio cristão, tá? Possa ser que isso exista em outras religiões. Será que isso existe, Fábio, mas pelo fato de que quem joga esse jogo do poder do dinheiro, nesse caso das igrejas, nesse business das igrejas, tem mais sucesso e, portanto, eles também têm mais visibilidade? Vamos lá, teria sucesso se fosse algo contínuo, mas não é. É uma questão esporádica. Se eu montar... Vamos lá. Não, mas veja bem, por exemplo, você produz conteúdo na internet, você Sim. sabe que fazer um conteúdo bem feito, Uhum. academicamente certo, Sim, com rigor acadêmico, tudo mais e tal, é mais difícil você crescer do que você falar besteira, sim, certo? sim. Da mesma forma, eu imagino que é nesse caso. Então, Uhum. quer dizer, as pessoas que jogam esse jogo do poder, elas têm mais visibilidade, portanto, elas trazem pra gente essa noção de que não tem, né? Você não acha que tem, assim, alguns, mas Como eles são seria a minha mais igreja? desconhecidos, Como assim? seria a minha igreja nesse formato? Eu teria uma igreja de empresários? Uma igreja padrão, não? Vamos lá? Se eu montasse... Olha só, o conteúdo é o mesmo, né? Vou montar um ministério agora. Vou montar um ministério que a administração da oferta é para ajudar a comunidade. Uhum. Você acha que os empresários estariam ali, caso eles não fossem ajudados por ninguém? Ele tá sabendo que só vai sair dele. Ele só estaria ali se ele soubesse que também seria ajudado. Eu estou ajudando os pobres. Para me ajudar os pobres, eu preciso de quem tenha dinheiro, concorda comigo? É a recompensa, né? Ok? Então, se eu tenho 3 empresários, eles estão sabendo que eles vão ajudar 300 membros, são pobres da minha igreja. Vai sair deles. Só vai sair. E vai entrar por onde? Aí é onde que entra. Irmão, só que eu vou estar na sua empresa orando. Deus vai te prosperar. Deus vai consagrar. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar estratégia nos seus projetos. Aí o que eu tenho que fazer como líder? Opa, ele tá precisando do quê? Tá precisando de um engenheiro melhor? Pô, ele tá precisando de um economista melhor? Tá precisando de um ADM melhor? Irmão, quem é que é administrador de empresa tá parado? Vem cá, traz seu currículo. Ó, irmão, você vai empregar esse cara aqui, vai te dar força, vai te dar visão. 2, 3 cabeças pensando, vai ser diferente. Aí ele começa a crescer, opa, aí sim. Aí tem os outros empresários, entra, vai lá na minha igreja lá, é top, hein? Meu pastor tem uma visão diferenciada. Meu irmão, a gente ajuda os pobrezinhos da igreja lá, todo culto, não é pra igreja, não é pro pastor. Todo culto a gente ajuda quem precisa verdadeiramente. E eu tô prosperando mais e mais. Acabou. O intuito de algumas denominações no início foi isso. Foi isso. Só que aí mudaram. Aí você vai pensar muito mais em você. Entende? Uhum. Então, teria como? Teria. Só que hoje isso não existe. Eu tô falando, se você ministrasse a oferta pra isso... Você acha que isso não existe pela própria natureza humana? De ser mais egoísta? Existe devido à ambição de algumas pessoas. Né? Nem todo mundo tem um padrão. Ninguém tem padrão de nada. Nós temos um padrão de um comportamento. Então por que a gente não vê, por exemplo, igrejas assim hoje em dia? Por causa da ambição. Vamos lá? Quem é que foi assim? Quem é que foi assim na Bíblia? Jesus. Todo mundo fala, eu sou cristão. Mentira! Mentira! Ninguém é cristão. Eu falei isso um monte de vezes em vários podcasts. Eu tentei ser, ninguém é. O que é ser cristão? Seguir os mesmos passos de Jesus. Quem é que segue hoje? Senta aí, multidão. Nós temos apenas 3 pães aqui. Mas, mestre, a multidão é de tantas mil pessoas. Senta. Vamos multiplicar. Ainda sobejou não sei quantas alcofas cheias de pão. Esse era o ministério de Jesus. Tinha o tesoureiro? Tinha, era Judas Iscariotes. Era o tesoureiro. Só que Jesus luxava? Não. Eu falo, o princípio, lembra novamente, o produto é único. O procedimento é único. A doutrina é única. Na sua visão, nem os próprios seguidores das igrejas, os crentes, são cristãos? Não, porque ninguém cumpre aquilo que Jesus deixou para cumprir. Então, para encontrar um na face da terra. Faz o favor, tem como colocar um texto aí para nós aí? Sim. Coloca Mateus capítulo 5, por favor. Quer ver o negócio agora? Só para você ter uma ideia. Vou falar de liderança. Certo. Liderança, tá? Vou falar primeiro dos líderes. Depois vamos ver se o Então público não existe consegue. nenhum cristão hoje em dia, segundo... Autenticamente, segundo a Bíblia, segundo os ditos de Jesus? Não. Olha que lindo isso. Vamos lá. E Jesus vendo a multidão, olha que lindo isso. Subiu ao monte. Jesus viu a multidão e sobe ao monte. E aceitando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Para você ver quem é cristão. Ali a multidão e tem os discípulos de Jesus. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, vamos começar agora a apertar, porque eles herdarão a terra. Meu irmão, dependendo do que você fizer com alguma pessoa, você não vai ver mansidão não, você vai ver agressão. Bem-aventurados que têm fome, olha que lindo isso, e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tiver fome e sede de justiça, você não vai procurar? Às vezes você vai fazer justiça com as próprias mãos. Uhum. Ok. Bem-aventurados misericordiosos. Meu irmão, tá difícil de achar, viu? Porque eles alcançarão misericórdia. Agora piorou. Esquece. O versículo 8. Bem-aventurados quê? Limpos de coração. E o que isso significaria perante a Bíblia? Porque eles viram a Deus limpo de coração, é como se você fosse uma criança. Você não vê maldade em nada. Que tecnicamente é quase impossível, né? Ok? Biologicamente falando. Uhum. Bem-aventurada lá, os pacificadores. Bom, pacificadores são aqueles que ganham os prêmios Nobel. Entende? Que procura paz, procura pacificar uma situação. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Me encontra aí. Você tem um monte de líder aí, um brigando com o outro, dentro da própria denominação, sem falar fora da denominação, tá? Aí piorou 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. E quer mais ainda? Olha o 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí? Se aceita calúnia, difamação? Nós temos aí hoje leis contra isso. Você é um pastor picareta. Você é um pastor, vou te processar. Oh, não, irmão, não pode processar, não. Eu estou mentindo. Pode falar na cara, pastor. Eu estou mentindo para você. Você não é isso, mas eu estou mentindo que você é. Você vai me processar, tá errado. Leia a sua Bíblia. Você não é cristão, não. Está escrito lá, Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Você é um estuprador. Você é um pedófilo. Você vai me processar? Se você é um autêntico cristão, você não pode fazer isso comigo. Porque eu estou mentindo e está escrito aí na Bíblia. E aí? E aí? Tá entendendo agora, Cauê? Você não tem cristão hoje não, filho. Esse é o dito de Jesus, Sermão da Montanha. Nesse caso, para eu entender, Fábio, tudo isso deveria ser seguido por um cristão mesmo. Sim, por quê? Volta ao versículo primeiro. E Jesus veio a multidão. Tá aí, ó. Tava a multidão e quem? E os discípulos dele, ó. Subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Essa é a multidão que diz ser cristão. Ele está ensinando. Você quer ser cristão? Você diz que me segue? É isso aqui, vou te dar um ensino aqui. Você consegue agora fazer isso? Ele está colocando como obrigatório? Ou... Não, bem-aventurado. Sim. Você será bem-aventurado. Você quer alcançar alguma coisa? Ele está colocando o reino dos céus, versículo 3. Está colocando o versículo 5, porque eles herdaram a terra. Você quer misericórdia? Você quer misericórdia? É o versículo 7. Então seja misericordioso. Você quer ver Deus? Seja limpo de coração. Por que eu não vejo? Porque você quer ser chamado filho de Deus? Seja pacificador. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ao versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido? Peraí. Como é que o sal vai ser insípido? Se eu não for um bem-aventurado, que é o contexto anterior. Como há de salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois as luzes do mundo. O que é a luz do mundo? É o contexto todo anterior. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá luz a todos que estão na casa. Você quer ser luz? É só praticar tudo que está escrito. Por isso que eu digo que não existe cristão hoje não, filho. Existe rótulo. Sou rotulado de cristão. Você acha, Fábio, que a gente poderia dizer que um cristão, ele tenta ao máximo seguir? Isso arrisca, mas tecnicamente seria impossível? O que é fácil. O que é fácil ele consegue. Pegar a Bíblia pro culto é fácil. Tomar ceia é fácil. Agora, toca. E uma pessoa que, enfim, não consegue fazer tudo isso porque biologicamente às vezes não é possível, mas que ele de fato só faz sexo depois do casamento, ele, enfim, é fiel à esposa. Ainda bem que não tá isso daí no Sermão da Montanha de Jesus, né? Ainda bem. Mas e um cara que ele faz tudo isso? Isso aí não é temor. Ser cristão é isso aqui, ó.
é praticar o sermão da montanha. Eu já falei 1 milhão de vezes, não existe cristão na face da terra. Por quê? Ninguém consegue cumprir o sermão da montanha. Então não diga pra mim que você é cristão. Você tenta ser, mas não é. É diferente. Entre tentar e ser. Cristão não é o que tenta seguir as coisas que Jesus faz? Tá aí. É o que tenta, no caso? Ou é o que faz, Não, exatamente? não, cristão é aquele que segue. Paulo tentou. Paulo tentou ser cristão. E ele conseguiu? Não. Não. Paulo não conseguiu. Ele falou assim, ó, carrego nos meus corpos as marcas de Cristo. Mentira. Eu pego vários textos para provar que Paulo não foi cristão. Paulo montou o cristianismo, é diferente. Você poderia citar um, por exemplo? Que ele não conseguiu? 2 de Coríntios capítulo 5, por favor. Deixa eu ver se é esse texto. Deixa eu ver se é de 1ª ou 2ª de Coríntios. Vamos 2ª de Coríntios capítulo 5. Novo Testamento. Isso, livros, isso. Novo Testamento, do lado de cá, isso. Olha lá, 2ª de Coríntios. Isso. Deixa eu ver se é o capítulo 5. Se é a 2ª ou 1ª, deixa eu ver. Não, 1ª de Coríntios, por favor. Não, 1ª de Coríntios. Não, estamos de 2ª, vamos para 1ª de Coríntios. Aí, 1ª, isso. Aí, capítulo 5 agora. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Vamos lá, o que as pessoas aprenderam sobre fornicação? Os jovens aprenderam fornicação é o ato sexual de solteiros. Uhum. Foi o que aprenderam, Sem compromisso e tal, né? É, prostituição. Ok? Fornicação vem da palavra porneia, seria prostituição. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Ou você teria isso com uma própria mãe, ou você teria isso com uma madrasta. Então o rapaz está possuindo a mãe do pai dele. Está tendo relações com a mãe do pai dele. Com a esposa do pai dele. Ou mulher ou madrasta. Ok. Aí Paulo escreve assim, ó. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está revoltado. Como que é? Então tem alguém tendo relações com a madrasta e tá normal para vocês? Ok. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, porque Paulo não estava presente lá, mas presente no espírito, já determinei. Ele determinou Paulo. Não é a doutrina, é a vontade dele. Já determinei. Como se estivesse presente. Que tal ato praticou. Agora vem o versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Como assim? O que Paulo está dizendo? Está mandando excluir o camarada. Tire do seio de vocês, tira da igreja, lança fora, exclua. Aí eu pergunto, Jesus saía excluindo as pessoas? Paulo saía. Não importa o pecado. Interessante. Não importa o pecado, o ato diante de Jesus, o qual a pessoa cometeu. Então ele falou, vai e não peques mais. Mas Jesus não excluiu da sociedade. Paulo já excluía. É diferente. Então quando Paulo fala, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, é mentira. Estou dando um exemplo aí. Exemplo. Paulo seria um pouco hipócrita, então. Mas ele é. É o meu livro que eu escrevi. Hoje diagramei 804 páginas. Paulo, o personagem polêmico do Novo Testamento. É o título do meu livro. 803 páginas, só sobre as cartas de Paulo. Terminei de diagramar hoje, agora estou fazendo a correção no português. Hoje. Só sobre isso. Paulo foi polêmico. Uhum. Porque às vezes as pessoas não enxergam aquilo que é problemático, desenvolvido e criado, que se diz das cartas de Paulo. E eu pego essa parte, eu bato muito forte sobre isso daí. Tem um outro episódio, tá em Atos, quando Barnabé apresenta Paulo para os apóstolos, porque até então os apóstolos não acreditavam que Paulo tinha se convertido, porque Paulo perseguia os cristãos. Uhum. Paulo entrava em casas, arrastava pessoas de dentro das casas para levar preso. Paulo, ele dava voto quando matava muitas pessoas, judeus helenizados. Ele aplaudia Paulo, na verdade. Então o que acontece? Paulo, só no final da vida dele, que ele vai tentar ser alguém melhor. Paulo mentiu muito.
Paulo não passava de um charlatão 171. Quer ver? Coloca aí pra mim, aí Você mesmo. acha que podemos afirmar isso? Posso agora. Coloca o capítulo 15 aí pra mim, por favor. É? Aí mesmo. Vamos lá? Olha que lindo isso. Sobe um pouquinho mais. Lá pro versículo 51, por favor. Vou explicar o contexto. O que estava acontecendo? Pessoas estavam morrendo na cidade de Corinto. Várias pessoas. Pega lá o versículo primeiro, por favor. Vamos voltar lá no contexto, só para você entender. Olha que interessante isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo eu, Paulo, tenho anunciado. Se não é que cresceis em vão. Paulo está quebrando o pau aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Por nossos pecados. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, como fosse um aborto. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão indagando Paulo a respeito da ressurreição das pessoas. E aí, Paulo? E aí, nós vamos ressuscitar? Meu ente querido faleceu ontem. A minha mãe faleceu tem 15 dias atrás. O meu pai faleceu tem 30 dias atrás, Paulo. E aí? Como que é isso? Não. Jesus ressuscitou, apareceu para muitas pessoas e ele nos ressuscitará. E nós, que estivermos vivos, teremos um corpo transformado. Ah, é, Paulo? É. Esse é o contexto, tá? Sobe agora. Lá pro versículo 50 agora, por favor. Aqui. Diz assim, ó. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O dormir é um eufemismo, tá? É de morrer mesmo. Mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, olha o detalhe, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Nós seremos transformados. Para Paulo dizer que ele será transformado, é o corpo em vida e não morto. Porque morto é o corpo incorruptível. Dos que morreram. A transformação do meu corpo é em vida. Então Paulo está acreditando que piamente ele não proveria a morte até que o seu corpo fosse transformado. Versículo 53. Porque convém que isso que é corruptível, que é o corpo, se revista a incorruptibilidade, e que isso que é mortal, o corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Então, Paulo estava ensinando às pessoas que os entes queridos que morreram ressuscitariam com um corpo incorruptível. Essas pessoas presenciariam o seu corpo físico sendo transformado. O que aconteceu? Paulo morreu. Todo mundo aí morreu. E nada disso aconteceu. E tem gente que prega isso hoje, em cima dos púlpitos até hoje isso. Você não pode dizer que isso daí é só simbólico? Se for simbólico, então a ressurreição de Jesus é simbólica. Porque ele começa falando da ressurreição de Jesus. Você tem um contexto Ele de não ressurreição. poderia misturar as duas, né? Não tem como, você tem dentro de um contexto. E Se você usar que é simbólico, Você aposta em qual das duas? De que aqui ele coloca literal. ele coloca literal. Literal. Ele está trazendo a ressurreição de Jesus de uma forma literal. Volta lá em cima, lá pro versículo 7, 8. Vamos pegar aqui. Opa, aí. Sobe mais um pouquinho. Aqui, 12. Preste atenção. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aí, ó. É uma coisa bem... E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Tá vendo aí? Uhum. Ele coloca isso como literal, não como simbólico. E aí Paulo acreditava o quê? Que ele seria transformado. Então, desse ponto de vista, de duas uma, ou a ressurreição de Jesus é simbólica, ou ele estava 100% errado, né? Sim. Isso eu explico no meu livro E Se Jesus Não Ressuscitou. Esse capítulo todinho. Meu livro de 500 páginas. Só sobre esse assunto, sobre a ressurreição de Jesus. Eu escrevi um livro sobre isso. Interessante. É... E o pessoal pode, inclusive, Pode, adquirir onde? pode. Só entrar no meu site, professorfabiosabino.com.br ou na Amazon. Pode ir lá na Amazon, vai no buscador, na lupinha lá, colocar Professor Fábio Sabino, vai aparecer minhas 10 obras lá na Amazon. Pode adquirir pela Amazon também. Perfeito. Ô, Fábio, pra gente falar então, já que a gente tá no tópico de Jesus, assim, né? Se a gente pegar o hebraico, aramaico e tudo mais, né? Você exegeta e tal. Hermeneuta também. O que assim, nas traduções que a gente teve ali do grego, do hebraico, enfim, né? Para o português, enfim, ainda mais refinado nessa Bíblia aí, que é mais acessível para o público, né? A gente perdeu algumas características de Jesus nesse caminho, algumas traduções erradas que a gente pode ver, algo do tipo assim. Fora também os livros que não são citados ali. Vamos lá, em termos de tradução, perder característica do personagem, não. A gente não perde a característica dele. Por quê? Porque a tradução, ela procura chegar ao clímax de algo. Atrapalha um pouquinho, por quê? Porque todas as traduções, elas são parafraseadas. Ou seja, como eu traduzi ao pé da letra, que nós chamamos de bíblias interlineares, tanto do hebraico, aramaico ou português, a forma interlinear, ela não dá um sentido preciso para nós. Se eu traduzir ao pé da letra, não dá. Então precisa acrescentar vocábulos para dar um sentido melhor. Então isso nós chamamos de paráfrase. E todas as traduções são parafraseadas. Só que a paráfrase ou parafraseamento, ele não pode tirar a essência do enredo da narrativa. Ele pode trocar vocábulos, isso acontece, tá? E, às vezes alguns vocábulos são trocados e inseridos, e pode acontecer. Mas contanto que não prejudique a essência do texto, a essência do personagem, a essência do capítulo, isso que não pode acontecer. Entende? Mas as traduções em si não tirariam a essência disso. Não só se fosse algo proposital. Aí sim. Nós temos um problema no texto de Jó. Dá pra colocar o texto de Jó aí? Não lembro qual versículo agora. Vamos ver se eu recordo de cabeça. Acho que é Jó 2:9. É o Antigo Testamento agora. Pode voltar lá. Deixa eu ver se é Jó. Agora me pegou. Jó, não sei se é Jó 2:9. Jó, isso. 2, capítulo 2. Deixa eu ver se é o versículo 9 ou é no final. Isso, é isso mesmo. Jó 2:9 diz assim, ó. Isso é muita coisa, né, pra lembrar, né, bicho? E você consegue. Aqui o subconsciente, né? Então, aconteceu toda a desgraça na vida de Jó. Vamos pegar o contexto? Vamos pegar o contexto. Vai, pronto. E vendo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Esse assunto de Satanás no Antigo Testamento, rapidinho aqui, Cauê. Eu tenho o meu livro também, tá? Satanás, Verdade ou Mito, que explico a respeito de Satanás no Antigo e Novo Testamento, tá? Perfeito. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Até algo meio chulo, né? Deus perguntar para Satanás de onde vem. Mas Deus não sabe de onde que ele veio? As coisas interessantes, né? De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor. E disse, de rodear a terra e passear por ela. Será que não é só pra, ele se tocar, sei lá? É a trama da narrativa, né? Vai ter que criar essa trama, né? Tem que colocar um Deus que é um Deus não onisciente, um Deus que, sabe, limitado. Os ateus se conectar com os o ateus ser gostam muito dessas passagens, os ateus. É? Lógico. Que Deus é esse que não sabe de onde Satanás veio? E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que ainda retém a sua sinceridade, olha esse detalhe agora, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Peraí, pode Deus ser incitado pelo mal? Contra a vida de um ser humano? Para os ateus também é um prato cheio isso. Ainda bem que eu não sou ateu, imagina se eu fosse. É nesse daí que, enfim, Deus começa a ferrar a vida de Jó só pra provar o ponto dele contra Satanás. Sim, é isso mesmo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vai o Senhor e toca. Deus, não, eu não. Vai você. Ok. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: a mulher é coisa boa de Deus. Olha o que ela disse. Diante de toda a desgraça, que já tinha perdido o filho no capítulo anterior, capítulo 1, ela diz assim, ó: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Aí existe um problema naquela palavra amaldiçoar. O que acontece? Deixa eu explicar Ela isso aqui. amaldiçoou Deus e morreu. Não, ele está pedindo para Jó fazer isso. A esposa de Jó está falando: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ela está dizendo que Jó se suicidasse. Porque a desgraça, eu não quero a desgraça que está na sua vida na minha. É isso que a mulher está dizendo. Os nossos filhos já morreram. Agora é a tua vida. O que ela está dizendo? Eu ainda estou de boa aqui. Você não me ama? Se você me ama, se mata. Sim. Amaldiçoa teu Deus e tira a sua vida, que eu continuo vivendo. Uhum. Conselho de ter umas mulheres que é assim, viu? Bom, deixa pra lá, qual assunto é esse? Você tá falando de traduções, né? Eu vou te explicar por esse texto. O que acontece? Existe uma Bíblia chamada Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que vem de Stuttgart, na Alemanha, foi fabricada lá, que vem do Códice Leningrado B19. Existe uma nota de rodapé que nós chamamos de aparato crítico. O que acontece? Os escribas, quando viram a expressão amaldiçoar, que é a palavra original que está no texto, viu, gente? Tem gente ensinando errado aí, tá? Os escribas tiraram essa palavra amaldiçoar e colocaram abençoar. Então ficaria assim: abençoa a Deus e morre. A palavra abençoar é a palavra correta? Não. Isso nós chamamos em hebraico de tikkuné sofirim. Traduzindo significa correção dos escribas. Então os escribas, eles não colocam nenhum termo pejorativo para Deus e nem para Moisés. Quando os escribas foram fazer as cópias, então quando eles viram essa expressão original realmente é amaldiçoar a Deus, não é abençoar. Eles tiraram a palavra amaldiçoar e colocaram a palavra abençoar. Aí muda o sentido. Total. Então quando... É uma palavra que muda tudo. É isso que eu queria te dizer. A essência do texto não muda, que é a desgraça na vida dele. Mas o final ali, aí altera um pouquinho. Entendo. Então não é abençoar a Deus e morre. É uma não, mudança mais sutil, né? Ok? Por quê? Porque os copistas, propositadamente, isso eles fizeram. Todo termo pejorativo contra Deus e contra Moisés... Mas eles sabiam escrever? Sabiam? Opa! Eles não só copiavam a... Não, eles alteraram também. Pra mim que eles, sei lá, eles recebiam aqui uma folha e eles O tinham correto que seria. desenhar assim a outra, sabe? Tipo, Sim. que geralmente eles eram analfabetos e tal. Sim, não, é só que existe notas. E isso aí surgiu do período dos maçoretas. O trabalho dos maçoretas fizeram muito bem. No período 900 depois de Cristo. Duas famílias, a família Benash e Benaftali. Tiberiense e babilônico era um sistema justamente de copistas. Os maçoretas que inseriram os, nós chamamos de sinais diacríticos no texto hebraico, ou as pessoas conhecem como vocalização, porque o texto hebraico ele é consonântico. Entretanto, existem consoantes que se passam por valores vocálicos no hebraico, por isso que você consegue ler igual em Israel hoje. Você vai pegar lá o hebraico cursivo, então existem consoantes que se passam por valores vocálicos. O Aleph, o Vav, Yud e o Re. Então o Aleph passa por som de A e de O, o Vav, som de O, de U, Yud, som de E, de I, e o Re com som de A. Aí vai dependendo da classificação silábica, da distinção silábica, para você saber quando você lê o som de A, quando você lê o som de O. Aí você tem um Vav de som de O, de U, que nós chamamos de Matrix Lectiones em latim, ou em hebraico Ramot e Hakiria. Chama-se auxiliares da leitura. São as consoantes que passam por valores vocálicos. Então os maçoretas, em cima da regra antiga, colocaram sinais diacríticos, que se chamam o Kametz, que é o som de A, o Pat, o som de A, o Tsere, o Hirik, o Role, o Shurek, o Kibbutz, é o nome de alguns sinais vocalizados, vamos dizer assim. Só para simplificar, tá, gente? A aula de hebraico aqui hoje não. Então isso aqui é um dos problemas que surgiu. Não só isso, tem outros vários problemas. Sim. Em termos de traduções. Toda a Bíblia. Tá, só não pode tirar toda a essência do texto. Mas alguns vocábulos mudam. Nós chamamos de variações. Isso seria uma variante que eu tenho no aparato crítico. Aí, para saber se amaldiçoar ou abençoar, aí eu faço a crítica textual, uma das áreas da exegese. É crítica textual, literária, fontes e forma. Usei esses 4 procedimentos, aí eu construí uma exegese completa. Perfeito, é isso. Perfeito. Falando de Jesus e que a gente citou da ressurreição dele, né? Eu vi um corte seu, cara, que você falou que, bom, ele não ressuscitou e que isso estava, inclusive, presente na Bíblia. Por que exatamente você disse isso? Você pode elaborar em cima disso? Vamos lá?
Volta lá para 1 Coríntios 15, novamente. Lá para o Novo Testamento, novamente. Vou pegar uma expressão de Paulo. Primeiro. 1 Isso. Sobe um pouquinho. Pode ir? Aí. Versículo 13. Vou ler o 12, tá? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo está fazendo uma indagação. Pessoas estavam pregando isso. Com base em quê? Veja bem. Vinham outras pessoas ensinando na cidade de Corinto que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E que Jesus ressuscitou outras pessoas dos mortos. Esse é o contexto. Diz que Jesus ressuscitou Lázaro, a filha da viúva de Naim, a filha de Jairo e tanto outros demais. Então o que Paulo está ensinando? Não, eu estou acreditando num ser, numa essência e uma pessoa, que essa pessoa, antes de ressuscitar, por vontade própria, ressuscitou outras pessoas. Antes. Antes de Jesus ressuscitar, Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, segundo os evangelhos, tá? E essa pessoa ressuscitou, e no ato da ressurreição Antes dele ser crucificado, no caso. Antes de ser crucificado, Jesus já tinha ressuscitado alguns personagens. E aí o que Paulo está dizendo? Não, ele ressuscitou pessoas, ele morreu no ato da morte dele, e no ato da ressurreição dele, outras pessoas foram ressuscitadas. Eita. Vai lá para Mateus capítulo 27, por favor. Volta aí. Depois a gente volta para Coríntios, vai. Deixa aberto então, João. Mateus 27. Sobe. Pode subir. Descer, no caso. Peraí. Deixa eu ver. Comprando no campo. Isso. Versículo 50 alguma coisa. Aí. Opa. 50 alguma coisa. Isso. Aí. Olha só isso aqui. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Isso no ato... Sobe um pouquinho. Vamos pegar a morte de Jesus, vai. Aí, para. Confiou Deus... Aqui. Versículo 45 a partir. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Olha o que acontece depois da morte de Jesus. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Esse é o maior detalhe agora. E abriram-se os sepulcros no plural, e muitos corpos de santos que dormiam, eufemismo, foram o quê? Ressuscitados no ato da morte de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, acontece? Os sepulcros se abriram e os corpos dos santos que dormiam, que estavam mortos, foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse relato, esse episódio, só existe em Mateus. Marcos não relata, nem Lucas, nem João. Isso nós chamamos de rapax legomenon, que significa uma única atestação. Isso eu explico no meu livro também. Esse Jesus não ressuscitou. O que acontece? Então você tem um episódio na morte de Jesus, várias pessoas ressuscitaram. E Jesus estava morto. Ok, e apareceram muitas pessoas. Então quando Paulo vai tratar, agora pode voltar lá para 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Então quando Paulo vai tratar a respeito da ressurreição de Jesus, Paulo quer dizer o quê? Não, Jesus ressuscitou pessoas. Jesus, na morte dele, pessoas foram ressuscitadas e o próprio Jesus ressuscitou. E a maior comprovação que Jesus ressuscitou é que Jesus apareceu para fulano, ciclano, beltrano e por último apareceu para mim. Ok, isso é o que Paulo está ensinando como garantia de que existe ressurreição. Aí o que acontece? Aí as pessoas estavam pregando, no versículo 12, 1 Coríntios 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Agora vem a palavra-chave que Paulo coloca. E se essa conjunção coordenativa condicional. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Só tem um problema aí.
quando Paulo coloca esse se não há ressurreição de mortos, você não está colocando nem o passado e nem o futuro. O verbo há, o verbo auxiliar de existência, no presente do indicativo. Se não há ressurreição de mortos, ele coloca como um ato contínuo. Cristo não ressuscitou, aí coloca no pretérito. Vai colocar no passado. Cristo não aconteceu com Jesus. Esse Cristo não ressuscitou, logo é a nossa pregação e também é a nossa fé. O que acontece? Como é que eu posso provar que Jesus de fato e verdade ressuscitou? É assim, Cauê. Essa eu vejo pessoas ressuscitando hoje. Uhum. Se as pessoas não ressuscitam hoje, que é um ato contínuo isso, logo Cristo não ressuscitou. E o maior problema é que Paulo está num contexto dizendo para as pessoas de Corinto que os seus entes queridos, eles ressuscitariam com o corpo glorificado. O que aconteceu? Todos ali morreram. E ninguém teve o seu ente querido ressuscitado com o corpo glorificado. E para piorar, Paulo ensinou que os vivos seriam transformados. Todos morreram e ninguém foi transformado. Interessante. Quer E para piorar? Imagine que tem aqui um cara muito bom de debater contra você. O que ele falaria nesse caso? Não sei. Apelaria pela fé e pela crença. Não, irmão, mas nós cremos que... Não haveria lógica ali? Ele diria assim, ó. Não, irmão, nós cremos que isso ainda vai acontecer. Eu falei, vai acontecer onde, meu querido? Paulo acreditava nisso. Coloca 1 Tessalonicenses capítulo 4, por favor. Vamos piorar agora? 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Olha lá, isso, 4. Qual é o capítulo 4 Nome aí? estranho. Vamos piorar agora? Vamos piorar? Não, mas volta um pouquinho. Isso, aí. Você realmente acredita que o cara não teria o que dizer, assim, logicamente falando? Não. Nem que é simbólico, sei lá. Não tem como, porque aí ele tem que ser hermeneuta. Ele tem que saber que aquele ali Paulo tá colocando como literal. Uhum. Aí já começa pela hermeneuta. Se ele colocar como simbólico, eu falei, com base em que você tá colocando simbólica aí? Me mostra os símbolos. Cadê os símbolos ali? E a maioria dos hermeneutas, assim, eles acabam perdendo a fé na Bíblia ou não? Não. Não? Não, peraí. Não é perder fé na Bíblia. Não é na Bíblia. Suas crenças. O hermeneuta não perde as suas crenças. Porque a crença é ontológica. Eu não preciso de livro normativo para ter fé e crença. Não. Não necessariamente, mas você pode ter uma fé e uma crença na Bíblia também. Desenvolvimento cristão, sim. Exato. Como no Alcorão, qualquer outro livro Mas normativo. imagino que muito das pessoas ali que têm essa formação, eles são cristãos também. Uma boa parte, sim. Acho que 99% sim. Então, e depois deles se depararem e analisarem criticamente a Bíblia, eles perdem a fé nesse sentido? Cristão, não em Deus. Nesse sentido, sim. Não digo hermeneuta, um exegeta, né? Porque o hermeneuta ele acaba sendo limitado. O hermeneuta depende do português. O exegeta depende das línguas originais. Sim. Assim, Mais crítica ainda. Mais difícil. Quem é exegeta é hermeneuta, mas nem todo hermeneuta é exegeta. Porque o exegeta ele vai depender da crítica mesmo. Crítica textual, fonte, formas e fonte. A hermenêutica não lida com isso. Entende? Então quem é exegeta, quem é um bom exegeta é um bom hermeneuta, mas nem todo bom hermeneuta é exegeta. São áreas distintas aí. Coligadas, mas distintas, né? 1 Tessalonicenses 4, olha que interessante, que ele vai falar também a respeito de ressurreição. Sobe um pouquinho. Desculpa. Isso. Para que a Deus honestamente... Sobe mais um pouquinho. Aqui. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, olha o que Paulo está dizendo, acerca dos que já dormem. Eufemismo novamente. Aqueles que já morreram. Uhum. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha o que Paulo vai ensinar. Paulo vai tratar de uma mensagem de esperança para as pessoas que morreram e para os que estão vivos ainda. Aí Paulo vai dizer assim, ó, porque agora vem, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele está colocando um ato do quê? De crença. Não é mais fato agora. Crença. Interessante. Assim também aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. Paulo ensinando. Dizemos-vos, pois, isto. Não seria junto com a volta dele, caso? Vou chegar lá. Novamente, 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, preste atenção nesse pronome, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Para aí. Ele está ensinando isso para a igreja de Tessalônica.
Tem alguém vivo de Tessalônica aqui hoje? Quando Paulo ensinou isso? E agora? E agora? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não sei de onde Paulo tirou tudo isso, né? Mas tudo bem. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. É porque assim, desculpe interromper, Fábio, mas assim, me corrija se eu estiver errado. Mas toda essa narrativa foi construída para a época, né? Uhum. E não para hoje. Contexto temporal. Então por isso que, teoricamente, essas pessoas estariam vivas ainda, né? Sim. E não estão. Então quer dizer, se Jesus ressuscitar algum dia, essas pessoas não estarão aqui. Tá entendendo? Porque é o ensino dele. Depois nós, olha lá, ele se inclui. E isso por si só quebra a possível, enfim, Totalmente. ressuscitação de Jesus. Totalmente. Totalmente. Não tem como. Porque esse é o ensino dele. Se eu pegar o de Jesus, vai ser pior ainda. Depois nós, porque o arrebatamento vem daqui. É Paulo quem vai tratar. De arrebatamento, de corpo glorificado, é ele. Uhum. Você tem um resquício lá em Mateus 24, que é outra situação. Lá é o Filho do Homem. É uma outra questão que isso eu explico no meu livro. Jesus voltará, o Maná de Mateus 24, versículo por versículo, eu tenho um livro também, publicado sobre isso, que está lá na Amazon, tá? Aí vem versículo 17. Depois nós, Paulo se inclui, os que ficarmos vivos, seremos, olha lá, arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, faz o quê? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras de esperança. Ou seja, Paulo acreditava nisso, Paulo ensinou isso, todo mundo morreu, Paulo morreu, não teve arrebatamento nenhum, e hoje em cima do púlpito usa-se as mesmas passagens para pregar as mesmas mentiras que Paulo pregou. Até hoje é assim. Brutal. Sim. Aí eu vou ter que concordar com a mentira? Eu não concordo com a mentira, eu concordo com a verdade. E o que é a verdade? Vamos lá? O que é verdade? É aquilo que existe continuidade da sua procedência como atividade e acabou. Se houve ressurreição, a ressurreição tem que ser contínua. Isso se trata de uma verdade. Se eu tive um episódio na Bíblia, um relato... Ah, mas calma lá, Fábio. Vamos lá. Uma verdade não necessariamente precisa ser contínua. Dentro de um fato comprovado, sim. Sim. É isso que eu tô dizendo. Contexto aqui. Dentro do contexto. Se houve a ressurreição das pessoas na Bíblia, se existe uma verdade que houve verdadeiramente a ressurreição, ela tem que ser contínua. Sim. Tem que acontecer com um ente querido meu. Por exemplo, eu escolheria meu pai. Que eu estive no velório dele. Eu fiz o velório do meu pai. Eu quero que meu pai ressuscitasse. Se Jesus ressuscitou tantos na Bíblia, e tantos foram ressuscitados no ato da sua morte, por que meu pai não poderia ser também? Quantos entes queridos seus já faleceram, Cauê? Não seria bom isso? Uhum. A maior comprovação do que é verdade biblicamente é aquele que tem uma ação contínua em cima daquilo. Se Deus... Vamos lá, um outro exemplo vou te dar aqui agora. Segundo a Bíblia, o povo foi sustentado por Deus no deserto durante 40 anos. Codornizes, maná. As roupas nem se estragaram. Que maravilha. Não nem se preocupar com roupa, né? As alpacas nos pés e tudo aquilo. Pois bem, se fosse isso uma verdade, Deus teria que continuar com isso com seu povo. Então, isso que eu não entendo, cara. Por que Deus não faz isso hoje em dia? Né? Você quer que eu te dê a resposta? Porque o Deus da Bíblia foi criado pela mente humana. O Deus bíblico é um desenvolvimento pelos seus escritores. Essa é a questão. Eu tenho um livro sobre isso. Tetragrama, Yud, Ri, Vav, Ri, Criação de Homens ou Divindades. Que aí eles pegaram muitos trechos lá do Sumérios e tal, né? De outras religiões. Os cananeus. Inclusive a Arca, né, de Noé também. Ixi, aí explico no meu livro Em Busca da Origem do Gênesis. Eu tenho 10 obras publicadas. Então, se você imaginar de questões, eu tenho obras escritas sobre isso. Entendeu? Então, o que acontece? Tem que ser uma ação contínua. Exemplo. Jesus não multiplicou pães e peixes? Não alimentou multidões? Não poderia hoje Jesus... Não precisaria necessariamente ele, Jesus. Pegasse alguém lá da África, da Angola, da Etiópia, nós temos casos sérios a respeito disso, da alimentação, não poderia um líder lá da Etiópia, uma multidão de 5.000 pessoas, ele orar em cima de 3 pães e 2 peixes e multiplicar? Eu pergunto, Jesus não tem poder para isso? Ninguém vai duvidar disso. Tem, lógico que tem. Por que não faz? E olha que eu não sou ateu, hein? Eu sou um crítico. Sim. Eu estou explicando agora o que é verdade na Bíblia e o que não é. Verdade na Bíblia é que é algo fenômeno, de um fenômeno
que ocorreu em um episódio a que existe continuidade daquilo. E eu acho que as pessoas, né, os crentes, eles vão dizer que é para existir o livre-arbítrio. Mas isso não faz sentido lógico nenhum, certo? Uhum. Porque assim, você tá dando livre-arbítrio para uma pessoa que nasce na pobreza, enfim, né, não tem educação, não tem nada, nasce em um ambiente específico, recluso, etc. Não, certo? Vamos piorar? Ali não existe livre-arbítrio. Vou piorar um pouquinho mais. Na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus sempre proveu, livrou seu povo, judeu. Povo peculiar de Deus, que diz que é descendente de Isaac. E o povo muçulmano, descendente de Ismael. Ok. Se Deus livrou do Egito, mandou pragas e tantas outras coisas, livrou no mar, abriu o mar, o povo passou enxuto, pés em seco. Colocou uma coluna de fogo e de nuvem no deserto. Peregrinaram durante 40 anos. Deus matou várias nações para que o povo chegasse na terra prometida. Se isso tudo fosse verdade, por que Deus não protegeu seu povo agora? Nessa guerra aí. Crianças morrendo. Inocentes. Mulheres sendo estupradas. Porque é impossível entender Deus, né? Não, ele tem que continuar. É o povo dele exclusivo. A menina dos olhos de Deus é o povo de Israel. E cadê os inocentes morrendo? Na Bíblia, nenhuma criança morria, não. Na guerra com outras nações, pelo contrário. Eram as crianças e mulheres virgens que o povo de Israel pegava para possuir. Agora está ao contrário. Peraí. Então Deus da Bíblia, que sempre protegeu a sua nação, não protege mais? Por isso que eu falo. Deus, nas páginas, nas folhas da Bíblia, ele é top. Fora disso, esquece, viu? Como diz o ditado, na teoria é uma coisa, na prática é outra. É na prática que enxergamos que o Deus da Bíblia é um Deus inventado pela mente humana. Lógico, tem que criar. Isso você tem certeza, assim. Absoluta. Sem sombra de dúvida. Mas assim, isso é uma afirmação bem forte pra você ter Me prova certeza. pra qualquer um. Qualquer teórico que quiser debater comigo que o Deus da Bíblia é criado pela mente humana. Mas ter 100% de certeza disso? 100% de certeza. É só eu pegar todos os milagres que ele fez na Não Bíblia. pode existir uma mínima chance Não. de que você esteja errado. Não, 100%. Como assim, Fábio? Não dá pra ter certeza de nada, pô. Não, nesse caso sim. É só eu pegar todos os milagres que ocorreram na Bíblia, coloca para os dias de hoje. É só pegar o exemplo da nação de Israel. Pode ser que Deus tá dormindo, sei lá. Sei lá, existe Deus não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Olha. Olha só. Olha o que escreveram. Sabe o que é tosquenejar, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tipo, quase ameaçar dormir. É, esse aqui é tosquenejar. Eu não faço isso aqui é tosquenejar. Deus não dorme nem tosqueneja. E nem Deus não faz isso. Esse é o problema. Deixa eu tomar mais uma dose. Tá animado, bicho. Fica à vontade. E assim, uma coisa que eu tenho realmente dificuldade de entender, cara. Assim, eu respeito muito as pessoas que acreditam na palavra de Deus e tal. Minha crítica é mais com relação a... O charlatanismo. Charlatanismo, Eu as sou contra pessoas também. que utilizam pra manipulação, Sim. pra botar grana no bolso, e esse papo todo, certo? Uhum. Mas assim, cara, uma coisa que eu sempre pergunto pros convidados e me causa realmente uma intriga, assim, é como que as pessoas realmente acreditam, sabe? Ciente das provas e... não são provas, né? Mas enfim, dessas evidências. Por que Deus não faz essas coisas hoje em dia? Se a gente pegar a Bíblia e abrir ela tem algumas bastante contradições, pelo que parece. Os convidados que vêm aqui me demonstram pra mim. Uhum. Outro dia um convidado, ele demonstrou aqui de que o Gênesis 1, capítulo 1 e o Gênesis 1, capítulo 2 tem uma contradição aí já logo nos dois primeiros capítulos. Então, quer dizer... Contradição nos dois primeiros capítulos, 1 e 2. Eu não lembro exatamente se o que ele falou. lembrasse, eu queria saber que contradição que era essa. Sim, depois eu te Ok. mostro lá exatamente. Mas eu acho que era em relação à serpente da Bíblia. Sobre... Foi o Edson Toshio que falou, conhece ele? Gente boa com ele. Esteve no meu aniversário. É? Eu te mandei o convite, eu te mandei, Cauê. Se não me falha a memória, eu te mandei, né? Pô, em você julho. mandou meia hora antes, pô. E o Toshio foi a mesma coisa, ele foi, viu? Ah, é? Ele e o Shaolin foram no meu aniversário. Pô, tava- Na semana, dia 22 de julho, caiu numa terça-feira, viu? Não, eu que tava trabalhando. Ano que vem, se eu estiver vivo, já tá sabendo, né? Já Tá tô vendo aqui, sabendo. produção? Tá vendo aqui, produção? Testemunha, produção. Dia 22 de julho de 2026, vai sair numa quarta-feira meu aniversário. Quero você lá. Vou colocar na agenda, então. Então coloca, Boa. tá? Se eu Perfeito. estiver vivo, já está Não, convidado. pô, claro que vai estar.
Eu não sei. Eu sei que eu quero viver até os 150 anos, mas tudo bem. Mas era em relação à serpente da Bíblia, né? De que a serpente que falou a verdade, Deus mentiu, alguma coisa assim, né? Isso eu já tinha falado aqui. Sim, isso é verdade. Bom, por que as pessoas acreditam nisso, Fábio? Assim, de onde que vem essa... novamente, eu não sou contra as pessoas acreditarem, mas eu queria entender, assim, o que se passa na cabeça da pessoa, a fé, essa emoção, sabe? Como a fé cativa as pessoas. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar a Bíblia. Coloca Romanos capítulo 2. Deixa eu ver se é Romanos capítulo 2, por favor. Isso é uma questão ontológica. A ontologia é o estudo do ser. Cada ser humano, ele nasce. Isso que é a ontologia. Romanos capítulo 2. Deixa eu ver se é o capítulo 2 ou capítulo 4. Coloca o capítulo 2, por favor. Isso. Já tá no 2? Ok. Sobe, por favor. Opa, vai devagar agora. Aqui. Isso. Porque a gente... Aqui, pronto. Isso é ontologia. Sobe um pouquinho. Isso. Porque... Não. Versículo 10. Coloca o 10 ali pra mim, por favor. Aí, tá bom. Vamos lá. Porque todos que sem lei pecaram... Difícil isso de entender, né? Como pode uma pessoa... Todos sem lei pecaram. Sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Porque, agora entra, ó, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendes lei para si mesmos com lei. Isso é ontologia. É quando a pessoa não tem a mesma crença que o judeu. Estou falando dos gentios. Os gentios não têm um livro normativo para saber o que é certo e errado em cima da legalidade. Os gentios não têm a obra dos judeus. Mas os gentios, eles praticam naturalmente as coisas que são da lei. Isso é isso é ontologia. É isso que Paulo está dizendo, questão ontológica. Então a fé e a crença é ontológica, ela nasce no ser humano. Uns desenvolvem, outros não. Como nós nascemos no Brasil por ser um país, a cultura é cristã, então nossa propensão é a fé, nossa crença ser cristã. Se nós praticarmos. Se não praticarmos, seríamos o quê? Agnóstico, ateu, espírita e tantas outras coisas. Se eu nascesse num país muçulmano, eu ia seguir o quê? O Islã, o Alcorão. É questão cultural. A ontologia é inata. Exemplo, de não ter nenhum vínculo com livros normativos. Os índios. Os índios, antes de terem contato com o branco, eles desenvolveram a crença e a fé. Panteísta, politeísta, cima de influência de nada, a não ser de aspectos da natureza. Então, essa fortificação que as pessoas têm, essa fé, essa crença na Bíblia de acreditar piamente, sem ter visto, sem ter comprovado nada, porque isso não é inserido nesse país. Você já foi crente, não é mesmo? Sim, pô. Eu fui da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Minha primeira igreja foi batista. Minha primeira religião foi espiritismo. E a primeira religião foi candomblé. Não foi nem... Não, candomblé cristã. não. Candomblé, pai Renato, um abraço pra ele. Babalorixá Renato. Foi meu primeiro pai de santo, pai Renato. Digo aqui, eu sou Ogã, ex-Ogã de candomblé. Nunca diz que é ex, né? Sempre se torna ser. Sempre existe essa essência. O meu primeiro orixá, vou lembrar agora, Ossan, Yansan, me adjuntou a Exu. Era Ogã de candomblé. Então aprendi a tocar percussão e tudo mais. A minha segunda que foi a igreja cristã. A igreja Batista Nikkei, é o nome. Ficava na Avenida do Estado, pastor Kamakura. Depois eu fui para a igreja chamada Inochinomichi Fukuin Kyokai, uma igreja de ministério japonês, pastor Seizo Nakamashi, ou conhecido mais como pastor Pedro. Inochinomichi Fukuin Kyokai, em Nihongo é a Igreja Evangélica Caminho da Vida. É o nome dessa igreja. Dessa igreja, depois que fui conhecer a Assembleia de Deus. Aí a última que eu permaneci foi o Ministério do Belém. Mas eu fui do Ministério do Braz, o Ministério de Utinga, pastor José Domingos Bittencourt, um abraço para ele também. Depois fui pro Ministério do Belém, que aí meu pastor foi o pastor Moisés, no setor do Vila Formosa. Depois veio o pastor Severino Pedro, foi meu último pastor. Que eu fiquei com ele durante 3 setores. Fiquei com o meu pastor Severino Pedro, já falecido, setor do Vila Formosa, depois fui pro Parada 15, Parada 15, depois fui para São Mateus. Aí eu saí de lá em 2009. Eu saí do ministério, aí eu parei com tudo. De 2009, aí eu parei, até hoje. Mas tenho respeito igual. 2 meses atrás, não lembro agora, fui prestigiar um amigo meu, pastor Edson Rana Machado, um abraço pra ele também, foi pregar na igreja do meu irmão, na Assembleia de Deus do pastor... Ai, fugiu o nome do pastor agora. Pastor do meu irmão é também obreiro da igreja Assembleia de Deus, lá do setor do pastor Deró de Andrade. Pastor Esdras, um abraço pra você, que é o pastor do meu irmão, é um amigo meu. Então, às vezes, eu prestigio alguns amigos meus, que eu sei
que tem caráter, entendeu? Esse pastor Edson Rana Machado, ele faz podcast também, se quiser entrevistá-lo também. Legal. É um amigo meu, vamos dizer que aprendemos juntos. Conheço ele há mais de 30 anos, conheço a vida dele, conheço o caráter dele, conheço a integridade dele, é diferente. Aí quando eu falo de pastor, eu conheço porque eu sei a caminhada. É meu amigo meu de que eu almoçar, comer na casa dele, foi padrinho do meu casamento com a mãe da minha filha. Meu padrinho no sentido literal da palavra. Então eu conheço verdadeiros líderes, autênticos, que não tem ambição, que o que puder fazer, faz. Aquele que a gente estava dizendo no modelo, né? Só que ele não é pastor, presidente de igreja. Tá? Ele é, vamos dizer, pastor também. De um ministério que fica lá em, ai meu Deus, interior de São Paulo, lá de Atibaia, Mairinque. Pastor Sandro, acho que é Pastor Sandro, não falo a memória. Eu esqueci o nome do ministério agora, Pastor Sandro, Mairinque. Mas ele viaja muito. Ele é mais um missionário, é pastor também. Então, para finalizar, no caso, as pessoas acreditam porque ele tem ontologia, já nasce assim. Já nasce com a crença, já nasce com a fé. Só cada um desenvolve. Igual você é contra a ideia de que as pessoas nascem ateus? Não tem como, impossível isso. Você discorda? Sabe por quê? Vamos lá. Eu acredito que nascem agnósticos, pô. Ok, por quê? Porque precisa de uma experiência. Exato. Ok? Então nasce meio como... Sim, mas o que leva a imaginar uma experiência? Uma carta branca, assim, sabe? Então, uma folha branca. Mas só tem um problema. Todo conhecimento vem... Vamos colocar o conhecimento principal, do primórdio. O conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento veio por aspectos da natureza. Sim. Você começa a cogitar o que existiu, de que forma existiu e como existiu. Você não coloca nem quem criou aquilo. Essa é a primeira explicação, né? Você não quer saber quem fez, você quer saber como surgiu. De que forma surgiu. Até então não existia, bom, nessa época a ciência, né? Mas a natureza já era existente. Exato. Entende? Então, aonde que eu falo? Aonde que desperta? Tanto que a primeira crença é politeísta. Os aspectos da natureza foram atribuídos a divindades, foram os sumérios. Então, os sumérios olharam o sol, lua e tantas outras coisas e diziam, é divindade, é divindade, é divindade. Ou seja, os homens criaram a divindade. Aí você tem um processo, politeísmo, enoteísmo, monoteísmo, e assim vai sucessivamente. Mas é todo homem. Com o quê? Com ontologia. Sim. Ele quer resposta para tudo. E as primeiras respostas foram em cima dos aspectos da natureza. Até os homens criaram as suas próprias divindades. E até hoje é assim. Então quando alguém diz, não, porque Deus criou, eu falo, que Deus que criou? O Deus da Bíblia. Opa, para. Aí você tá no aspecto mono. O aspecto mono é o último. Eu vi um corte seu, cara, que você fala que você é Deus. Sim. Mas falou pra brincar. Não, assim. não. Por quê? Porque eu sou o próprio Deus. Porque é o quem cria a imagem dele. O que você tem na Bíblia retratado foi o homem quem criou. Todas as divindades, desde os sumérios até onde você quiser ir, foram os homens quem criaram. Por isso que eu sou Deus. Isso aqui, ó. É isso quem criou as divindades. Mas você como indivíduo ou você como espécie humana? Não. Eu como indivíduo, eu crio o Deus que eu quero. Agora, a espécie humana é outra história. Nesse sentido. Por isso que eu falo, quando você tem um contexto... Você não acredita que, bom, você de fato é Deus, se eu pegar uma arma e atirar na sua cabeça... Não nesse tudo sentido. Acabou, assim. Toda a consciência do universo está dentro de você, assim. Não é nesse sentido. Porque tem gente que acredita nisso. Eu vou dizer que eu não preciso de uma arma na minha cabeça, não. Eu preciso apenas dormir. E aí tudo... Eu digo que eu só sei que eu estou vivo porque eu acordei. Se eu não acordar, eu não sei por que Mas eu a dormi. realidade existe independente de você. Sim. Existe independente de mim. Então você não é Deus, pô. Não, eu sou Deus para mim mesmo. Não para os outros. Sim. Que eu não sou de fazer milagre. O dia começar a fazer milagre, aí opa, aí sim. Aí eu não serei Deus para mim e para os demais também, não. Quando eu falo que eu sou Deus, no sentido que eu crio a divindade qual eu quiser. Nesse sentido, eu sou Deus, porque eu crio a divindade. Eu não posso excluir que a divindade criou alguma coisa. Posso dizer nem a divindade, nem as divindades. Isso é uma pressuposição. Só que as pessoas querem negar o mono. Não, o Deus da Bíblia é quem criou. Eu falei, não. Eu criar o Deus da Bíblia. Isso eu provo pra qualquer um. Vamos lá. Amigo, coloca Gênesis aí pra mim. Faça, vai. Tem tempo ainda? Só pra gente finalizar. Vamos finalizar aqui. Gênesis capítulo 3. Deixa eu ver qual versículo agora. Vai subindo. Deixa eu ver se é o 3 ou se é o 4. Não, sobe. Sobe. Acho que é o... Sobe. 4. Aí embaixo, ó.
Sobe. Aí o 4 aí, ó, isso. Não, desculpa. É o capítulo... Qual? O capítulo 2, desculpa. Isso. Lá pro finalzinho. Aí vai devagar, só mais um pouquinho e trouxe... Aí. Versículo... Versículo 24. Diz assim, ó. Olha aí, ó. Quem criou Deus aí, ó. Portanto, conjunção coordenativa conclusiva, no capítulo 2 da criação, hein? Portanto, deixará o homem quem? Quem? O homem tem que deixar quem? Seu pai e sua mãe, você tá falando? E Adão e Eva tiveram pai e mãe? E apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne? Por que Deus, se fosse Deus mesmo, né, quem está criando todas as coisas, por que colocou pai e mãe? Não, isso é tudo do Criador, é tudo do escritor. É ele quem desenvolve a narrativa da forma que ele quer. E quando ele vai colocar isso aqui, ó, deixar pai e mãe... Pai e mãe não seria o próprio Deus? Não sei. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. Aí a mãe teria que participar da criação, né? E apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Ele está colocando um procedimento conjugal dentro de uma cultura que era existente nesse período. Sabe quando o escritor está escrevendo essa narrativa do Gênesis? Está fazendo essa compilação? No âmbito, não pode ser nem Moisés, aí eu provo que não é Moisés. Por que não é Moisés? Porque Moisés, quando casa com a sua mulher, não deixa pai e mãe. Ele vai morar debaixo do teto do seu sogro. Aqui é a cultura pós-Davi. Quando se casava, deixava o lar dos pais, você monta o seu próprio lar. Referente à cultura da aí você pega o contexto cultural, tá vendo? Aí você vê que quem escreve o Gênesis não pode ser Moisés, porque essa cultura não pertencia ao tempo de Moisés. Essa cultura pertencia pós-Davi, lá na época de Esdras, Neemias, Boaz, Ruth e Boaz. É nesse período que vai existir isso. É assim, hermeneuticamente. Então quer dizer, se a Bíblia fosse criada hoje... Colocaríamos dentro da nossa cultura. Você ia citar Instagram, você ia citar... TikTok, entendeu agora? É isso. Cauê, obrigado, viu? Fábio, tamo junto, obrigado misturado. pela presença aí. Tamo Desculpa junto. o transtorno aí no começo, mas... Não, o uísque compensou. Boa. Divulga aí suas redes pro pessoal, Gente, seus livros novamente, obrigado. nessa câmera aqui. Gente, quem quiser conhecer meu trabalho, é só acessar Professor Fábio Sabino. Os meus livros estão lá na Amazon, você pode ir lá no buscador e pode encontrá-los, ou no meu site www.professorfabiosabino.com.br, e os meus canais todos são Professor Fábio Sabino. E agora tem novidade, acabei de diagramar hoje o livro sobre Paulo, de 800 páginas só sobre Paulo. Paulo, o polêmico do Novo Testamento. Lançamento, pré-lançamento agora. Se você entrar em contato, DDD 11 996 93 75 19, você pega um valor promocional, porque mês que vem é o lançamento e vai estar um pouquinho mais caro. Boa. Obrigado, Cauê. É nóis. Obrigado, Tamo Fábio. junto. Valeu pela presença. E você aí que assistiu até aqui, considere se inscrever aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para nós aqui do podcast. Nos ajuda a sempre trazer convidados cada vez mais incríveis, como por exemplo o Fábio aqui hoje. Conversas cada vez melhores. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para os inscritos do canal. Então, você se inscrever agora realmente ajuda de coração. Parece que ali cerca de 75% das pessoas que assistem não se inscrevem. Isso é muito importante. Se inscreve aí. Aqui a gente sempre traz papos mais profundos, assuntos sobre, enfim, a vida, psicologia, religião, biologia e tudo o que tem de interessante aí para dizer. Beleza? Conto com a sua inscrição e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.